especialista em mecânica automotiva, oferecendo serviços de alta qualidade em suspensão, freios, escapamentos, amortecedores, embreagens e motores. Confie em nossos profissionais experientes para manter seu veículo em perfeito estado. Venha conhecer a excelência da mecânica Adonai e garanta a segurança do seu carro. E comodidade é ali no Mercado Águia Dourada. Mercado Águia Dourada fica ali na estrada Cata Preta, número 993, Vila João Ramalho, Santo André. O telefone é o 934194853. Vou repetir, telefone 934194853. Mercado Águia Dourada, aberto até a meia-noite, inclusive domingos e feriados. Vem que tem variedades, preço e qualidade. Eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Para alguns, mãos cheias de sangue é você cometer um latrocínio, tirar a vida de alguém. Mas não é só isso. É muitas coisas. Mãos cheias de sangue é quando você não faz isso que está na frente aqui, quando você deixa de acudir ao aflito necessitado, quando você deixa de estender as suas mãos, tendo essa condição, para aquela pessoa que te pediu ajuda. É com a mão suja de sangue. É quando você não defende o direito de uma criança. Ah, não vou me envolver não, porque é problema do pai e da mãe. Mão suja de sangue. É quando você deixa de fazer o bem E não faz. porque você entende que aquela pessoa não é digna de receber o bem. Ela está vivendo essa vida que está aí porque anda no mundo errado. Sim. Está com a mão suja de sangue. Por essa razão que Deus fala, quando estendei as vossas mãos, ó Deus, abençoa a igreja, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Deus tapa os ouvidos, não ouve. Por essa razão, quando você multiplica as vossas... Não, peraí, eu estou orando 2 horas por dia, eu vou orar 4. Aí você chega de madrugada lá no seu quarto, ó Deus soberano, Deus de Israel, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você fala 300 mil vezes aleluias e esquece de se humilhar na presença de Deus. Confessar. Você multiplica as suas orações, mas Deus fala, não as ouço. Por quê? Primeiro, limpa as mãos. Primeiro, faça o bem. Primeiro, ajude o aflito necessitado. Não negue, estando em vossa condição, o poder de ajudar. É forte. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. O que é maldade? Querer o mal dos outros. Ah, eu estou bem, eu tenho um carro para mim ir para a igreja, então você, fulano aí, vá a pé. Se quiser, vá a pé, né? Você está indo para a mesma igreja que a pessoa vai, mas você não dá carona para ela, porque isso é maldade. Você pode e deve estender a mão, né? Tirai a maldade de vossos atos. É tão claro a palavra de Deus que é só questão de ler e entender. Entendi. O que é atos? Quais são os meus atos nesse momento? Abrir a minha boca aqui e falar essas verdades. Isso é um ato. Se eu não falo, é o quê? Um ato de omissão. Mas é um ato. Então os meus atos têm que ir de encontro com os preceitos de Deus. As minhas palavras não podem ser só palavras. Eu tenho que justificá-las com atitude. Se não tiver, Entendeu? Só se torna palavras vazias, assim, se Se caso. torna a palavra vazia. Aí ele fala, aprendei a fazer o bem. Você quer que eu ouça as suas orações? Você quer que eu responda às suas orações? Aprenda a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. As viúvas são as desfavorecidas, não necessariamente a que perdeu o marido. Tem muita gente que é viúva de Deus. Tem Deus como pai, mas... Entendeu? Então tem bastante coisa que a gente precisa
no nosso meio cristão, aprender. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Posso fazer a pergunta? Eu estou gostando de perguntar para vocês aí. Vocês estão interagindo bacana. Abre aí. Em Mateus 23. Estou só confirmando se é isso mesmo, tá, gente? Porque aqui tudo é dado na hora. Não tem, É o Espírito Santo que não ministra. tem nada anotado para que a gente possa estar se baseando aqui, não. No começo, depois. Esse texto, Danilo, você pode ler aí, Mateus 23, capítulo 1 até o 6. Até o 7, vai. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos nomes Rabi, Rabi. Amém, irmão João. Vamos comentar o versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Jesus estava em meio a uma grande multidão de pessoas e também junto com aquelas pessoas estavam os discípulos de Jesus. No versículo 2, Jesus falou para eles: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. No lugar que Moisés deixou, na vaga que Moisés deixou, assumiram os escribas e os fariseus. Sim. Tá. No versículo 3, e eu chamo a atenção para esse versículo 3, você que acompanha aqui, fazei, Jesus falando, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Fazei, ou seja, praticai. Sim. Guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Vírgula. Aí vem um texto que limita esse fazer. E diz o seguinte: porém, não os imiteis nas suas obras. Fazei tudo o que ele vos disser, mas não imite eles no que eles fazem. Tá entendendo? Sim. Porque dizem e não fazem, porque ensinam, cobram de você, mas eles mesmos não praticam. É isso que Jesus está falando, e é isso que falta hoje se falar nas igrejas. Sim. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque as pessoas, elas vão para uma denominação e lá elas observam a palavra pregada, elas observam o comportamento de quem está pregando, ela observa o irmão do lado direito, o irmão do lado esquerdo, o banheiro, ela observa tudo. Isso faz parte da nossa natureza. Mas aquilo que aquele líder ou aquele pastor nos dizem,
Isso a gente inverte aqui, a gente não quer fazer. Mas aquilo que eles não fazem, a gente quer fazer. E Jesus foi bem claro: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 4, a gente entende bem mais detalhado o que Cristo ensinava através dessa mensagem, dessas palavras. Atam fardos pesados, difíceis de carregar. Isso acontece nos dias de hoje, no nosso meio? É o que mais acontece. Olha, você sai do seu serviço mais cedo, vem para a igreja porque eu preciso de você na igreja. Acontece isso com nós? Comigo aconteceu muitas vezes. Eu deixei a minha família, deixei até de comprar comida para atender a liderança. Estou sendo sincero, comigo aconteceu muitas vezes. Hoje já é mais difícil acontecer porque hoje eu já tenho um entendimento mais aberto por causa dessas palavras. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, ou seja, sobre os ombros dos membros. Entretanto, eles mesmos, ou seja, vamos voltar lá atrás. Quem? Os que se assentaram na mesa de Moisés, os escribas fariseus. Hoje seriam os líderes, as lideranças. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Ó, irmão, eu preciso limpar a igreja. Você se vira, tá? Eu vou me preparar para o culto. Eu já ouvi isso. Ó, hoje eu não vou fazer reunião. Você abre a igreja e se vira lá. São fardos que às vezes nós não estamos naquele momento disponíveis a carregar. Porque nós não vivemos da obra, nós não vivemos da igreja. Nós temos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades fora da igreja. Mas ninguém pesa esses fardos. Você vai, se não tá fora, tá de banco. Senão nunca mais você vai ser obreiro nessa. São os fardos pesados que eles mesmos não querem carregar. Né? Amam. Versículo 5 eu pulei aqui. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Em outras palavras, mais comuns, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de receberem likes, serem famosos, estarem em destaque, serem os primeiros da fotografia. Okay. Essas palavras não são minhas e nem de discípulos homens, são do próprio Senhor Jesus. Sim. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. No versículo 6, para a gente encerrar, amam, adoram, gostam do primeiro lugar nos banquetes. Sabe aquele monte de cadeira em cima do altar? É ali que o cara gosta de ficar. A igreja fica de pé. Todo mundo vai te ver lá em cima do altar. Igreja, eu estou aqui com o pastor Jorge Santos. Todo mundo bate palma para mim. Eu costumo virar as costas quando isso acontece. Porque eu não sou digno de receber. Porque eu não estou ali para receber aplausos. Não estou ali para Senhor ter Jesus, reconhecimento. né? Senhor Jesus. Porque eu lembro dessa passagem. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Ou seja, a primeira cadeira da igreja. Amam a saudação nas praças e o serem chamados de mestre. Para nós hoje é chamado de pastor. Olha o pastor fulano de tal. Olha o... Eu quero passar até um gel para ficar bonitinho, para aparecer na foto. É o que Jesus está falando. Amam as saudações nas praças e o serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, falando com os discípulos. Porque um só é vosso mestre,
Jesus está falando para ele, um só, eu sou o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Então não existe em nosso meio, eu não vou dizer evangélico, em nosso meio cristão, não existe pastor, não existe bispo, não existe, todos somos irmãos. A nomenclatura que se dá, esse é o presbítero falando de tal, isso é do homem, não é de Deus. Quando você partir desse mundo, você não leva isso, esse título lá para cima. Quando você fechar os olhos, tudo que você fez em cima do altar ficou para trás. Nada disso conta mais nada. Porque tudo já está escrito lá, as boas e as más obras. Você não tem como se justificar, falar, não, eu batizei 1000 pessoas, Senhor. Tem. Então não vale nada. Título de pastor